primeira pergunta, pedir para a produção colocar novamente aí o site da Universidade de Férias, da Universidade Marxista. Você entra em universidademarxista.pco.org.br para ter acesso aí a esse site. Aí você chegando aí nesse site, você se inscreve na nossa Universidade Marxista. É muito simples, está aí, inscreva-se. As inscrições são apenas R$100 para você fazer o curso, né, que vai ser feito online. São 2 aulas por semana, de janeiro até fevereiro, às terças e quintas, com o companheiro Rui Costa Pimenta, o que foi o stalinismo, uma análise marxista. Então você entra em universidademarxista.pco.org.br e faz a sua inscrição aí para o curso da Universidade de Férias, a 46ª Universidade de Férias do PCO. Bom, vamos lá para a primeira pergunta aqui do nosso chat. Antes de fazer a pergunta, agradecer aí, sim, a Edilene Marques Lula por ter se tornado membro do nosso canal. Muito bem-vinda. Muito obrigado pela contribuição. Jesus é o Caminho mandou aqui um superchat e ele diz o seguinte: companheiros, o que o PCO acha quanto às afirmações do Mascaro no debate com o Rui, no DCM, sobre a questão do fim em 10 anos do espaço nas plataformas da internet para as esquerdas? Eu não acho que é uma coisa que a gente possa prever, né? Eu vi a colocação dele, eu achei melhor naquele momento não polemizar, porque é uma polêmica complexa, né? Acho que, no geral, ele tem razão, mas a posição dele é um pouco unilateral. Evidentemente que, a depender da burguesia mundial, eles estrangulariam essa rede de comunicação hoje, não esperariam nem 10 anos. Né? O que é que acontece? O que acontece é que isso daí enfrenta uma resistência muito grande. É uma coisa perigosa de fazer. Você pode... A política da burguesia, ela tem que ser uma política assim, ela tem que reprimir mantendo o controle da situação. Se ela, ao reprimir, perde o controle, então a repressão é ineficaz. A internet é um problema tecnológico. Né? Existe aí uma variedade de soluções tecnológicas que permitiram até agora quebrar, né, as tentativas de repressão, que já existem, já estão em pauta. A mais agressiva tentativa de repressão foi agora na eleição norte-americana, onde eles reprimiram totalmente a extrema-direita, a direita trumpista, né? E isso com aplauso da esquerda, porque o grande truque da burguesia é apresentar aí um demônio, né? E falar, faça todo tipo de arbitrariedade, de maluquice para combater esse demônio. Eles fizeram isso com o anticomunismo, fizeram isso com a guerra das drogas, né? Agora estão fazendo isso daí com o identitarismo, estupro, racismo. Então, isso daí serve como um veículo para aumentar a repressão. E na internet, o combate à extrema-direita, suposto combate ao fascismo, né? Acredite quem puder que o imperialismo norte-americano luta contra o fascismo. Deu margem a uma onda de repressão na internet muito grande. Né? Agora, se eles não tomarem cuidado com isso, né? O mundo é muito grande, tem muita gente na internet, tem muita gente se opondo, acaba que o pessoal vai começar a desafiar esse controle através, inclusive, de medidas alternativas. Quer dizer, o problema da burguesia é não apenas reprimir, mas levar as pessoas a aceitar esse estado de repressão, como acontece com a luta contra as drogas. Né? O encarceramento massivo nos Estados Unidos é o resultado da luta contra as drogas. O Biden usou aí
a questão das drogas para botar 3 milhões de pessoas na cadeia, para atacar as comunidades negras, etc. e tal, e ao mesmo tempo, né, isso daí está gerando uma crise muito grande nos Estados Unidos, essa política do Biden, mas a burguesia conseguiu apoio da esquerda para eleger o Biden no meio da crise que foi deflagrada pela própria política dele contra os negros. Ele foi eleito como candidato dos negros. Quer dizer, precisa ter essa, né, como é que se diz? Essa capacidade de levar a coisa a um determinado sentido. Então, eu diria o seguinte: é difícil prever uma data para eles conseguirem controlar isso daí, é difícil prever até se eles, em que medida eles vão conseguir controlar tudo isso, né? Depois nós temos que levar em consideração que dentro da burguesia mundial há contradições. Por exemplo, os norte-americanos dominam as redes sociais. Se essas redes sociais se tornam muito repressivas, os russos, os chineses podem acabar, e até os europeus, podem acabar criando outras redes sociais. Então, quer dizer, há contradições no interior da burguesia. São essas contradições no interior da burguesia que permitem, que impedem, né, que o mundo seja uma grande ditadura fascista. Porque se não fosse isso, né, as contradições sociais entre o povo e a burguesia e no interior da burguesia, isso aqui acabaria numa ditadura terrível. Bom, agradecer também aqui ao superchat. Só uma coisinha, Henrique, só uma coisinha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante o alerta, né, que o Alisson Mascaro fez, de que esse é um perigo real. Né? Eu concordo com ele que é um perigo real. Beleza. Agradecer aqui ao superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigado. Ao novo membro do canal, o companheiro Alisson, que se tornou membro aqui, também muito obrigado, seja muito bem-vindo. Ao Everton Máximo Pereira, que também mandou seu superchat, muito obrigado. E ao superchat da Carolina Silva, também contribuiu com a gente, muito obrigado. Sou eu, muito obrigado pelo superchat. Neide Matar mandou um super sticker, muito obrigado. Mauro Sou também mandou um super sticker para a gente. O Gigis Lantin também mandou um super sticker, muito obrigado. Fabrício Caldeira, outro super sticker aqui. Agradecer aos companheiros que estão contribuindo com a Causa Operária TV. Mark Davis mandou um superchat, muito obrigado. Ele diz o seguinte: como fica o PCO com a cláusula de barreira? Não, é o resto da esquerda, né? A esquerda ela não acredita naquele provérbio popular que diz que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Eles acham que o pau só bate no Chico, no Francisco nunca vai bater. Porque eles ficam lá assim, se confraternizando com a burguesia, eles acham que eles nunca vão ser afetados. O PCO, o PSTU, o PCB, a UP, né, e mais alguns partidos de direita não conseguiram passar na cláusula de barreira, que já está funcionando. Por isso nós não temos fundo partidário, não temos horário na televisão. E se a gente eleger um deputado, sem passar pela cláusula, pelo número de votos da cláusula de barreira, esse deputado não toma posse. Vai tomar posse o deputado de outro partido. Uma coisa muito democrática, como vocês podem ver. O pessoal vota no partido A e elege o partido oposto. Tá? Mas, enfim, a eleição municipal, se você contar os votos, há mais uns 8 partidos que não atingiram a cláusula de barreira pela votação nacional deles. Entre eles, o PCdoB e o PSOL. Vamos imaginar, isso daí é dessas coisas que a esquerda não usa a imaginação, né? A filosofia da esquerda se reduz a 2 frases: mal menor e voto útil.
Mas vamos sair dessa grandiosidade filosófica e vamos imaginar o seguinte: daqui a 2 anos, esses partidos não conseguem, o PCdoB e o PSOL, e eles caem para abaixo da cláusula de barreira, quer dizer, ficam sem fundo partidário e ficam sem horário no rádio e na TV. Vamos imaginar isso daí. Qual seria o panorama político que se estabeleceria no Brasil? Seria o seguinte: o único partido legal que haveria no Brasil, de esquerda, seria o PT. Vamos parar um minutinho e pensar nisso daí. O único partido capaz de eleger deputados e senadores seria o PT. Imagine como sair. Que tipo de regime político seria esse? Por isso que eu falei no começo, né? O pessoal fala que na Venezuela não tem democracia. Seria bom olhar um pouco para o Brasil. Afinal de contas, né? Nós estamos no Brasil e não na Venezuela, mas enfim. No Brasil não tem democracia nenhuma. Eles estão caminhando para colocar o conjunto da esquerda, não de um ponto de vista formal, mas de fato, né, fora do regime político eleitoral. Uma vez que a esquerda esteja fora do regime político eleitoral, precisaria ver o que mais vai acontecer também. Então, a situação é grave, mas vamos acreditar que se a gente fizer bastante campanha eleitoral, gritar bastante voto útil, voto útil, voto útil, se a gente gritar bastante, a gente falar para a esquerda o seguinte: não, se você não votar no candidato que eu acho maravilhoso, isso aí não vai resolver nada. Tá? O PSOL, depois da eleição presidencial, pode, não que vai estar, né? Pode estar também colocado na segunda divisão do processo eleitoral, porque o PCO, o PSTU, o PCB já estão na segunda divisão. Agora podemos ter a companhia do PCdoB e do PSOL, ficando só o PT na primeira divisão. E por quanto tempo? Aí o PT também, né, isolado, né, vai ser um alvo mais fácil para a burguesia. Essas coisas aí que são parecem detalhes, não são detalhes. Né? Tem muito mais que a gente poderia falar, além do problema da cláusula de barreira. O número de arbitrariedades que existe na eleição é gigantesco, a esquerda não fala nada disso. A esquerda é que nem aquele viciado que entra em qualquer jogo, não quer saber, não. Desde que alguém consiga um cargo de vereador, que é isso que no fundo é isso, né? É um carreirismo completamente alucinado em torno de cargos parlamentares. Enquanto o pessoal está nessa briga aí, que é uma coisa puramente individual, o país está indo para. O país caminha para o abismo. A situação da classe trabalhadora é cada vez pior. Agora, detalhe: quem que faz essas leis? É o Bolsonaro? Não. Quem faz essas leis são os nossos políticos científicos. Bom, agradecer aqui também ao superchat do Fernandes da Silva, muito obrigado. Rui, até mesmo o Jornal Nacional golpista deu um minutinho para mais um processo do Lula anulado. PSOL, PSTU e PCdoB não deram um pio. Estão com vergonha ou são golpistas? Eu acho que esse pessoal não quer saber do Lula. Isso aí está absolutamente claro. PSOL, PCdoB. PSTU nem falar, porque o PSTU apoiou o golpe, né? PSTU, o PSOL apoiou o golpe também de uma maneira menos enfática, né? Que é o estilo do PSOL. O PSOL até hoje, na realidade,
é o grande partido defensor da moralidade pública, né? A Lava Jato não desestimulou o PSOL. Eles, por exemplo, eles continuam pedindo cassação de deputado por acusação de corrupção, que é uma coisa antidemocrática, né? Eles não têm interesse na questão do Lula. Eles vão procurar disfarçar porque é impopular atacar o Lula abertamente. Mas o que nós devemos alertar o pessoal é o seguinte: não é se a pessoa está atacando ou não está atacando. O que é que você está fazendo contra o golpe, o novo golpe de Estado que está sendo preparado para 2018. O que é que você está fazendo de prático? Porque declaração não enche a barriga de ninguém. Né? Qualquer um pode dar uma declaração, isso aí não vira nada. Bom, próxima pergunta aqui, agradecer o Leonardo Andrade. Muito obrigado pelo superchat. Rui, parte da esquerda diz que não dá para mobilizar o povo porque os trabalhadores viraram bolsonaristas e de direita. O que dizer? Bom, se é assim, então a gente tem que mudar de país. Nem sei o que dizer diante disso. Se você não pode mobilizar o povo, então que você vai mobilizar quem? Né? Essa esquerda também, eu acho, né? É difícil de entender profundamente tudo que o pessoal está pensando. Mas eu já vi declarações, num determinado momento, na época do golpe, eu participei de uma atividade internacional na Europa de brasileiros que estavam se organizando para lutar contra o golpe. E aí apareceu lá o Jean Willis, ex-deputado do PSOL. E o Jean Willis, alguém perguntou para o Jean Willis o seguinte: mas e os trabalhadores, os sindicatos, né? Por que não estão mobilizando esse pessoal? E o Jean Willis respondeu o seguinte: que o trabalhador é machista, é misógino, é racista, homofóbico. Isso aí é uma coisa velha, né? Nós temos que ver as novas forças, que são o quê? A mobilização em torno a mobilização que hoje se cristalizou, naquela época não estava tão claro assim, mas se cristalizou nessa política identitária. Bom, se é isso daí, nós estamos perdidos. Se essas são as únicas forças que nós temos para lutar, vou dizer já, não vão derrotar nada, até porque essas forças estão completamente subordinadas à burguesia, perdão, à burguesia imperialista mundial. Né? O governo Biden é um show de identitarismo. Colocou o primeiro negro no comando das Forças Armadas norte-americanas. Não é uma maravilha isso daí? A vice é negra. O chefe das Forças Armadas é negro. Perdão. E todo mundo aplaudindo, achando lindo isso daí e tal. É evidente que essa política, a função dela é justamente essa. É manipular aquelas pessoas que honestamente querem lutar contra a opressão do negro. Colocar esse negro aí nas Forças Armadas, ele vai servir para desmoralizar a população negra, porque o que ele vai fazer de bom no comando das Forças Armadas norte-americanas, que são o principal instrumento de opressão mundial? Colocar ele aí para... Né, a hora que, sei lá, é bem provável que apareçam uns malucos aí na hora que o grande comandante negro começar a mandar bombardear um paizinho cheio de negros aí, super fraco, o pessoal fala: não, mas nesse paizinho a mulher é maltratada, nos Estados Unidos o negro está no comando das Forças Armadas, etc. e tal. Quer dizer, se é com essas forças aí, nós temos que partir para o exílio. Não tem mais nada que fazer. Quer dizer, ou mobiliza o povo ou não mobiliza. Depois é uma coisa estranha isso daí, o povo é isso, o povo é aquilo. Você tem que ir lá e convencer as pessoas daquilo que você pensa. Se quer que todo mundo pense como você,
de graça, sem você fazer nada. Essa é a política da esquerda pequeno-burguesa. Eu vi na eleição não era assim, não, procurando convencer que o Boulos era um grande candidato. Quando você falava que o Boulos isso, o Boulos aquilo, não discutiam, era só insulto. Se eles acham que eles vão convencer o povo desse jeito, eles estão redondamente enganados. Fazer a pergunta aqui da companheira Angelina Dias. Rui, se o PT fosse cabeça de chapa em todas as cidades, o resultado teria sido muito melhor para o PT e para a esquerda? Pode ser, é uma hipótese, não sei. Precisaria dar uma olhada concretamente em cada eleição, né? Para ver o que efetivamente estava acontecendo. Mas o problema não é esse. O problema é que a eleição municipal não tem importância. Nós afirmamos aqui várias vezes, quando o PT teve o seu melhor resultado eleitoral, ele ganhou 600 prefeituras. Isso aí não é nada. E não é só isso. Ganhou 600 prefeituras. E aí, o que eles fizeram nas 600 prefeituras? Mobilizaram o povo? Organizaram o povo? Houve uma evolução efetiva na consciência popular? Não. Nada. Ficaram lá discutindo na Câmara de Vereadores com os partidos de direita, aprovaram aí uns projetinhos tipicamente eleitorais, demagógicos, não mudaram nada. Essa eleição não tem valor nenhum. É isso que o pessoal não entendeu até agora. Essa fúria eleitoral é uma fúria vazia de conteúdo. Bom, próxima pergunta, uma pergunta do Rogério Marques. Ele diz o seguinte: uma dúvida que me deixa confuso, sem ironia. O Guilherme Boulos viveu 20 anos dentro e à frente de um importante movimento social. Aí tenho dificuldade em colocá-lo a serviço da direita. Ele pergunta o que você acha. Eu não entendi. Tenho dificuldade? Ele diz que tem dificuldade em entender o Guilherme Boulos, colocar o Guilherme Boulos a serviço da direita. Por conta disso que ele falou, que viveu 20 anos dentro e à frente de um importante movimento social. Bom, isso aí significa que nós temos que assumir que todo mundo que está dentro do movimento social é combativo, não cede à burguesia, não faz acordo com a burguesia, nem nada. O que é totalmente absurdo. Porque no Brasil nós temos 11 mil sindicatos, e desses 11 mil sindicatos, a esmagadora maioria está a serviço da burguesia. Quer dizer que o fato da pessoa estar no movimento social não quer dizer nada. Aí alguém vai falar, não, tudo bem, mas esses sindicatos, uma parte é a força sindical, é isso, é aquilo. Tá certo. Mas é que também o pessoal não conhece o sindicalismo dito combativo, da CUT, das microcentrais sindicais, tipo SP com Lutas e outras, né? Se conhecesse mais intimamente, não falaria isso. A SP com Lutas, que é dirigida pelo PSTU, eles argumentam que eles são a coisa mais combativa do universo. Em Marte, Júpiter, Saturno, na próxima galáxia e tal, nada mais combativo do que eles. No entanto, toda vez que as empresas do único sindicato importante que eles têm, que é o Sindicato São José dos Campos, decidem demitir milhares de trabalhadores, a única coisa que eles fazem é procurar até o governo Bolsonaro, até o governo Temer, procurar o governo para ver se o governo resolve a situação dos trabalhadores lá. Bom, assim, meu amigo, o líder do movimento social não significa nada. Esse movimento social do Boulos, ele não é um movimento social também altamente combativo, né? Em grande medida, esse é um movimento clientelista, que ocupa terrenos, ocupa alguns, né? Mas não é um movimento que está aí para matar ou morrer.
Isso por um lado. Por outro lado, assim como todos hoje em dia, não é só o MTST, tudo. O MST mesmo tem uma posição extremamente moderada. O Boulos estava nesse movimento, mas quem é que sabe o que ele fazia aí? Ninguém sabe. Ele não era um grande líder carismático do movimento, ele era um dirigente aí. No final das contas, ele era como a maioria desses burocratas que estão nos sindicatos e tudo mais. Ó, veja só uma coisa, né, para melhorar o negócio. Uma das categorias sindicais que mais fazem greve no Brasil é a categoria dos Correios. Eles fizeram recentemente uma greve. A greve terminou de uma maneira assim extremamente lamentável. Depois que os trabalhadores ficaram um tempão em greve, contra o fato de que o governo e o TSE, o Tribunal do Trabalho, liquidaram com o acordo coletivo dos trabalhadores dos Correios, os sindicalistas da categoria que mais faz greve no Brasil foram lá e aceitaram esse acordo sem disparar nenhum tiro, só com uma grevezinha de faz de conta. Se isso é assim aí no Correio, que todo ano faz greve quase, imagina o que acontece no MTST. Nós não devemos acreditar em mito. Vem alguém e fala assim, o Boulos foi o grande líder do grande movimento. Não tem nada a ver isso aí. Não tem grande movimento nem nada. Eu, inclusive, nunca vi muito desse MTST. Eu comecei a ouvir falar mais do MTST, que é um movimento que saiu do MST, né? Rompeu com o MST. Ouvi falar mais desse movimento do MTST quando o Boulos estava lá mobilizando no Não Vai Ter Copa. Um detalhe do Não Vai Ter Copa, que era uma campanha golpista, né? Até hoje o pessoal quer reescrever a história para mostrar que a campanha não era golpista, mas todo mundo sabe que isso aí era uma campanha golpista. Uma característica dessa campanha golpista é que não tinha nenhum... Não era uma mobilização de desempregados que estão procurando moradia. Era uma mobilização de pequenos burgueses de esquerda que achavam que derrotar o PT era a coisa mais importante do mundo. O que eles conseguiram, não por virtude deles, porque eles não são nada, mas porque a burguesia decidiu derrubar o PT e agora eles ficam chorando que o Bolsonaro está no governo. Deviam ter pensado nisso antes de tentar derrubar o governo do PT, né? Que é o que eles queriam mesmo. Né? Nessas manifestações estava cheio de fora Dilma e tudo mais. Então, como acreditar que isso daí é um movimento importante? Agora, veja só, vamos comparar com a situação do Lula. O Lula não é que ele era líder de um sindicato, porque esse daí não vale nada. Eu conheço aí 1 milhão de presidentes de sindicatos que não tem um pingo de combatividade na sua pele. O Lula, né, é uma história complexa isso daí, mas é um debate para uma outra situação. Nós criticamos muito a atuação do Lula na época à frente das greves, mas o fato é que ele esteve à frente das maiores greves que aconteceram no Brasil, inclusive até hoje, num certo sentido, que foram as greves do ABC. As assembleias tinham 30, 40 mil trabalhadores, eram assembleias gigantescas de operários das montadoras e tudo mais. Depois ele propôs a fundação da CUT e tudo mais. Quer dizer, mal ou bem, com críticas ou não, ele é líder de um movimento real. MTST não... Se fosse assim, tá cheio de bolos por aí, não é? Isso é uma criação artificial da imprensa, que começa a elogiar a pessoa, e como as pessoas não têm informação, porque ninguém conhece, quem conhece, por exemplo, a CMP, Central de Movimentos Populares? Ninguém conhece. Quem conhece os outros movimentos por moradia? Ninguém conhece. Quem conhece os diversos movimentos de luta pela terra?
A maioria das pessoas pensa que só existe o MST. Não é verdade, é mais de 10 por aí. Né? E eles são, cada um do seu jeito, alguns são movimentos combativos. Então, quer dizer, não é possível fazer uma política esclarecida com informações fornecidas pela Folha de São Paulo. Você tem que procurar conhecer melhor, acompanhar a imprensa da esquerda. E, nesse sentido, as nossas críticas, elas fazem todo o sentido porque elas são baseadas num conhecimento mais profundo, real, da situação. Né? Depois, a pessoa que foi projetada, né, para o estrelato com a campanha do não vai ter Copa, não é uma pessoa digna de confiança. O Lula, né, tinha muita crítica ao Lula no começo, na minha opinião, algumas um pouco exageradas, outras justificadas, mas o Lula foi projetado numa luta contra o aumento a fraude dos índices de inflação pelo governo Delfim Neto. Ele sempre esteve defendendo reivindicações populares. Nunca vi o Lula defendendo a ditadura. Aí a imprensa vai lá, não é isso mesmo e tal. Não, acho que nós devemos ter mais um presidente militar para chegar num acordo. Não. Ele jamais seria um líder popular de verdade se fosse isso. O Boulos é um líder feito em laboratório, né? Misturaram lá um pouco de Boulos, um pouco de PSDB, não vai ter Copa, Lava Jato, sei lá o que, saiu o Boulos. Ninguém deve seguir nenhum tipo de líder popular com essas características. A pessoa teria que demonstrar na sua vida política que ele está a favor do povo. Né? No mínimo. Vamos lá. Próxima pergunta, ou melhor, agradecer aqui o superchat da Edna Castro, muito obrigado pelo superchat. E a pergunta do Elias Moraes, que também mandou o superchat aqui para a gente. O PCO tem alguma campanha planejada para o ano que vem em relação à defesa da candidatura do Lula em 2022? E tem também a pergunta do Francisco de Assis Rosa, que também pergunta coisa parecida. O PCO organizará caravanas para Brasília para reivindicar junto ao STF os direitos políticos do Lula? Sim. Vou responder assim as duas perguntas. Nós já temos a campanha planejada, estamos organizando. Vamos fazer um lançamento dessa campanha provavelmente agora no mês de janeiro, passado aí o período de festas. Vamos tirar uma série de materiais. Já tudo isso daí foi discutido e continua sendo discutido e organizado pelo partido. Né? E sim, nós vamos. Se ninguém tiver. Aqui, o PCO, felizmente, ele adquiriu um status como partido político que nos permite, se ninguém quiser fazer um ato público, nós podemos fazer um ato público respeitável, pequeno, mas respeitável, em defesa daquilo que nós consideramos correto. Eu espero, no entanto, que a gente consiga aí estabelecer uma colaboração com outros setores, principalmente do PT. Bom, continuando aqui, mais um superchat, agradecer o superchat da Rosana, não, agradecer o Bruno Santos, que se tornou membro do canal, agradecer a Sveli Mo, que mandou também um superchat, dizendo só para expressar admiração pela lúcida análise, muito obrigado pelas contribuições, e a Rosana Inês, que mandou também um superchat perguntando o seguinte: qual a importância do MST para a Revolução Brasileira? Qual a análise do Rui sobre a posição política do Stedley? Confundir os movimentos de luta de determinado setor com as suas direções. O movimento é uma coisa, ele não existe por causa das direções, ele existe por causa dos trabalhadores. Né? O sindicato ele não foi criado por nenhuma direção sindical específica, foi criada pela luta dos trabalhadores. O MST é a mesma coisa.
Nós temos várias divergências com a direção do MST, que tem uma política que é parecida com a política da esquerda pequeno-burguesa, mas nós apoiamos o movimento em geral do MST, isso aí não tem a menor dúvida. Né? As lutas por ocupação de terras, contra a desocupação e outras coisas, né? Que são necessárias nesse movimento. Agora, a política da direção do MST é a política que a gente vê em geral na esquerda. Né? Essa esquerda forma um bloco importante aí de várias organizações. Eles têm. Uma coisa que nós temos que entender sobre a esquerda pequeno-burguesa é o seguinte: a esquerda pequeno-burguesa ela não atua sobre a base de um programa político. Ela atua sobre a base de um senso comum da esquerda pequeno-burguesa. É um âmbito social. As direções elas procuram aí, o programa dessas direções é expressar esse âmbito. É um âmbito social e político que é bastante medíocre, se a gente for ver. Tá? É um dos setores bem pensantes da sociedade. E é aquele setor que procura impor, assim, as suas posições aos outros, os seus preconceitos, melhor seria dizer, né? Então, a pessoa inventaram não sei aonde que você tem, em vez de falar todos ou todas, você tem que falar todes. Aí esse que é uma coisa que é uma besteira, né? Que alguém inventou sei lá onde, por que propósito for, vem parar no Brasil e o pessoal começa a jogar pedra nos outros se não falar todes. Então eu acho que esse tipo de meio intelectual e político é extremamente medíocre. A maior parte dos partidos de esquerda eles seguiam por isso daí. E aí eles juntam a isso a defesa de interesses aí de subir galgar os degraus do poder político, que eles nunca vão atingir, essa que é a grande verdade. É um meio cheio de pessoas carreiristas. O pequeno burguês ele é carreirista quase por natureza, né? Ele quer subir na vida e ele acha que os seus dotes individuais são a grande arma para subir na vida. Uma coisa totalmente oposta à mentalidade da classe operária, que acha que a unidade das amplas massas operárias é o único caminho para mudar o mundo, né? Para que todos possam não subir na vida, mas possam desfrutar daquilo que a sociedade oferece. São dois pontos de vista diametralmente opostos. Né? A esquerda pequeno-burguesa se disfarça com uma série de frases românticas, né? Que eles tiram daqui e dali, muita coisa que eles tiram do marxismo, que é mal apegado. De um modo geral, nós somos contra isso daí. Nós não temos nada a ver com isso, nós PCO. Como não teriam nada a ver com isso os antigos partidos comunistas, trotskistas, da origem do movimento, não teriam nada a ver com isso. É um movimento que não tem nada a ver com a luta socialista da classe operária. Isso também explica, né, uma coisa que muita gente não entende, que nós não temos disposição nenhuma de votar em candidatos desse meio. Eles não são candidatos que fazem progredir a luta da classe operária. Eles não estão a serviço da classe operária. Eles estão a serviço de si mesmos. Você veja no caso do Boulos. Terminou a eleição, o Boulos fala, venha se organizar com Boulos. Quer dizer, nem o partido dele, que é o PSOL, ele respeita. Ele é um messias, né? Ele é um elemento messiânico. Nós não temos nada a ver com isso, não queremos nenhum tipo de messias, e menos ainda messias de baixíssima envergadura. Então, a direção do MST, ela é assim também. A única diferença é que ela está ligada a um movimento amplo, movimento social amplo, mas as ideias deles são essas ideias.
Bom, agradecer a Marisa Reichmeier pelo superchat, muito obrigado. Ao Luiz Preza, que mandou a seguinte pergunta. Rui, quanto à esquerda que compõe o Congresso, qual sua opinião sobre sua atuação? Ela tem força para fazer melhor? Bom, a esquerda que está no Congresso é uma minoria, né? E é uma esquerda... a minha expectativa é que as pessoas que estão acompanhando mais de perto a política, cresceu muito isso daí, com um olho crítico, consigam ver a atuação efetiva de todo mundo. Vou dar só um exemplo do que é essa esquerda do Congresso. A esquerda, uma parte está querendo negociar com Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, que abriu aí o cofre, que colocou aí uma oferta de cargos, e outra parte quer negociar com o César Maia a mesma coisa. Isso aí é oportunismo político bizarro, e do ponto de vista de qualquer tipo de transformação social, é uma nulidade política completa. Né? Tem que ver isso daí. Porque o pessoal fica louco para eleger uma pessoa e depois não sabe o que a pessoa está fazendo lá. Precisa ver quantos deputados aí que não estão fazendo coisas que são totalmente de esquerda, que são totalmente contrárias aos interesses populares. Uma coisa que todo mundo tem que saber, uma boa parte da política identitária repressiva, maiores penas de prisão para estuprador, para o ejaculador do metrô, agora tem esse caso que aconteceu aí da moça do estupro culposo, que o pessoal levantou que o advogado insultou ela, já tem mais leis, é lei em cima de lei para reprimir, amordaçar, etc. E, tal, e a esquerda está sempre na dianteira dessas leis, fazendo uma demagogia braba. Isso quando não estão fazendo coisas totalmente direitistas. Né? Você vê, não preciso fazer uma resenha aqui de tudo que aconteceu. Recentemente, vários deputados de esquerda, PCdoB inclusive, votaram a favor da anistia fiscal para as igrejas evangélicas. E aí o pessoal vota anistia fiscal para a igreja evangélica, quer dizer, está dando dinheiro do Estado para a igreja evangélica, e depois fala o povo é evangélico, é religioso, pá. O povo, coitado, não é deputado, não ganha 40 mil reais para fazer política. O povo é o povo. E o deputado? Por que o deputado está aí a serviço da igreja evangélica? Se ninguém pergunta. Né? Eu vejo muita gente falando que o povo é burro. Mas e o deputado? Deputado, logicamente que o deputado não é burro. O deputado aí, nesse caso, é malandro. Né? Mas e a malandragem do deputado? Vai ser levado em consideração? Então, um conselho que eu daria a todo mundo é, se você vota num determinado partido, procure acompanhar o que esse partido faz no dia a dia. Né? Ninguém sabe o que esses partidos fazem. E eles fazem muita coisa ruim e muito pouca coisa boa, tem esse detalhe. E quando eles fazem as coisas ruins, elas em geral são muito ruins, como essa, por exemplo, de dar dinheiro para as igrejas evangélicas. E as coisas boas, uma parte é ruim, como isso de aumentar penas e tudo mais, e outra parte é superficial. Né? Vamos colocar aí, sei lá, uma mulher, não sei aonde, tudo besteira. No final das contas, a atividade parlamentar é uma atividade essencialmente inócua. Um partido revolucionário no parlamento, ele deveria usar o parlamento para denunciar o regime político burguês, para denunciar o parlamento, para denunciar o sistema eleitoral e mostrar para os trabalhadores que o único caminho é a sua mobilização revolucionária. Isso absolutamente nenhum deputado chega nem remotamente perto de fazer. Próximo superchat, queria agradecer aqui o companheiro Juliano Lopes, que pergunta o seguinte: Rui, pode falar um pouco da importância do estudo sobre stalinismo no momento político atual?
Bom, existe aí uma certa onda stalinista, né? Essa onda stalinista ela se combinou com, com a questão eleitoral. A gente viu aí que o Jones Manuel foi promovido aí pelo Caetano Veloso, que é uma figura inequívoca, né? Apoiou a Lava Jato, apoiou Bretas, é ligado à Globo, é ligado a empresários. A mulher dele, Paula Lavigne, trouxe 50 empresários do mercado financeiro para apoiar o Boulos, né? É um grupo político empresarial, direitista, né? Com uma carinha moderninha, esquerdista, mas isso é uma fachada. Esse grupo promoveu o Jones Manuel para que o Jones Manuel influenciasse aí uma parte da juventude nas eleições, o que ele fez efetivamente. Ele fez uma campanha a favor do Boulos, fez uma campanha a favor do PSOL, de um modo geral, que visivelmente está sendo utilizado pela burguesia como instrumento contra o PT, e fez uma campanha também antipetista, muito clara. No Rio de Janeiro, por exemplo, num dado momento, como não dava para levantar a votação da candidata do PSOL, esse grupo tratou de levantar a votação da candidata do PDT, chamando voto útil no PDT para isolar a candidata do PT. Então, nós vemos aí toda uma operação. No caso, o Jones Manuel é o quê? Ele é um divulgador do stalinismo. O que é esse stalinismo, esse tipo de stalinismo que aparece aí? É o seguinte, é mais uma forma de enganar as pessoas. Né? Que é o seguinte, é tentar apoiar, tentar apontar Encontrei que... isso na internet sobre é mais uma. É tentar apontar que existe aí um setor da esquerda pequeno-burguesa, porque o stalinismo é a esquerda pequeno-burguesa, que é revolucionário. Então eles têm como carro-chefe aí a ideia de que a União Soviética derrotou os fascistas na Segunda Guerra Mundial. E quem teria sido o artífice principal dessa derrota teria sido Stalin. Então Stalin é um grande revolucionário, derrotou os fascistas de arma na mão, matou fascistas, etc. Então parece tudo muito muito feroz e tudo mais, mas na verdade tudo isso é uma farsa. Quer dizer, é a ala pseudo-revolucionária da esquerda pequeno-burguesa. A gente vê que, na verdade, o Jones Manuel, que é esse stalinista, pseudo-stalinista, ele está associado aí com setores que são os setores mais light da esquerda pequeno-burguesa. Né? A editora Boitempo, Sabrina Fernandes, é todo um conglomerado aí onde na verdade, vigora essa política da esquerda pequeno-burguesa tipo PSOL. O stalinismo entra aí para dar um tempero supostamente revolucionário. Isso daí, obviamente, que confunde o panorama. Então, a ideia de fazer um curso sobre o stalinismo é limpar o terreno nessa questão aí. Né? É mais uma luta ideológica que nós estamos atacando. Nós já discutimos aqui inúmeras questões ideológicas que estiveram no ar aí, neoliberalismo, identitarismo, né? Muita gente, tem gente que eu tenho visto aí, que diante da nossa polêmica o pessoal fala assim, o nosso inimigo é a direita. Isso é falso. Se nós tivéssemos que enfrentar só o Dória não aguentava o repuxo. Quem que é trabalhador que gosta do Dória? Dória é antitrabalhador. Para que o Dória possa sobreviver, é preciso que haja toda uma gradação de pessoas à esquerda dele que ajudem a enganar o povo. Na maior parte das vezes, você não consegue vencer, não é por causa da direita, é por causa da esquerda. Por exemplo, a direita brasileira está frágil, está em crise.
Quem que elevou o Dória a grande herói nacional? A esquerda. Não fosse a esquerda maluca, oportunista até a medula dos ossos, o Dória não estaria com essa prosa toda. Então é mentira que você tem que esquecer a esquerda, se unificar com qualquer tipo de aventureiro aí e oportunista e atacar a direita. Né? O problema é para você poder combater a direita, você primeiro precisaria arrumar a casa, ou digamos no mesmo processo, né? Você precisaria arrumar a casa no campo popular para tirar aí o pessoal que é um obstáculo, que atua em favor do inimigo, seja conscientemente, seja inconscientemente. Não existe esse negócio de todos juntos contra a direita. Para que isso possa acontecer, é preciso unificar os trabalhadores e os movimentos todos em torno de uma política revolucionária. A política do PSOL é uma política reformista barata. Não é nem uma política. A política do Lula é uma política reformista, moderada e limitada. A do PSOL não é nem isso daí. É uma política reformista assim de aparência, de fachada. Se nós não criticamos tudo isso daí, se nós não travamos a luta ideológica no interior da esquerda, a gente simplesmente está entregando a luta para o inimigo. Quem fala que tem que unificar, sem levar em consideração todos esses problemas aí, está sonhando. Outra coisa que é a nossa política é você colocar uma questão prática e falar: vamos nos unificar na luta por isso daqui. Tá? Como é, por exemplo, a questão da fraude eleitoral que está sendo organizada para 2022. Então não podemos chamar o PSOL, o Jones Manuel, o Boulos, venham lutar pelos direitos do Lula. Só que nessa hora a pessoa não vem. Eles querem que a gente se unifique com eles votando no Boulos na eleição. Isso daí não tem pé nem cabeça, não vamos fazer isso daí, porque é uma manobra da direita, uma manobra golpista da direita. Agora, fica aqui, ao chamado à unidade. Vamos sair às ruas, organizar atos públicos, uma campanha nacional pelo direito do Lula concorrer às eleições de 2022. Não precisa votar nele também. Não gosta do Lula? Não vota nele. Nós não estamos pedindo que a esquerda faça isso exatamente. Nós estamos colocando um problema que é um problema real. Não estamos propondo apoio a nenhum indivíduo. Estamos colocando o seguinte: se o Lula não puder concorrer, a eleição é uma fraude. Isso tem que ser denunciado. E nós temos que reivindicar de uma maneira ativa, através da mobilização, que o Lula possa concorrer. A esquerda está de acordo com isso? Porque se não está de acordo com isso, não venha chamar o PCO para votar no Paes, no Rio de Janeiro. Por favor, para votar no Boulos, para votar na Manuela. Não faz sentido nenhum. Que sentido tem votar na Manuela, no Boulos, no Paes, tudo bem. Se na hora da luta pelos direitos democráticos de 200 milhões de brasileiros, porque essa questão do direito do Lula não é do Lula, é de 200 milhões de brasileiros. O pessoal não vem, só dá uma declaraçãozinha lá, fala: o Lula é muito ruim, mas eu até defendo o direito dele, papapá. Então, nós temos que esclarecer isso, né? Eu acho que tem muita gente prestando atenção no debate político, temos que esclarecer isso e rejeitar a farsa. Próxima pergunta é do Eduardo Vasco. Não, antes até nós tivemos um superchat aqui, aproveitando o tema, né? Da Miriam Rami, que comenta o seguinte: Jones Manuel chegou a falar que o Boulos não deveria aceitar o apoio do Lula porque iria assustar a burguesia de São Paulo, diz aqui a Miriam Rami. E pergunta do companheiro Eduardo Vasco: com 90% do parlamento, quase todos os governos estaduais e municipais, com o governo federal e o controle das Forças Armadas, se o chavismo quiser, ele expropria a burguesia através de medidas institucionais? Se ele quiser, ele teria que mobilizar o povo, né? Em torno dessa ideia, mas eu acho que ele teria condições de fazer isso daí.
Não acho que a burguesia tenha força para fazer. Agora precisaria ver se dentro das Forças Armadas os chavistas gostariam de expropriar a burguesia e tudo. Mas é possível. Com uma determinada preparação, é possível. Sobre a questão de não assustar a burguesia, eu pessoalmente não vi essa declaração, mas se essa declaração existe, é a coisa mais absurda possível. Você vê que, como é que você vai ser revolucionário sem assustar a burguesia? O que diz o Manifesto Comunista no final? Diz exatamente o contrário disso, né? Diz que o Manifesto Comunista procura assustar a burguesia. A última frase do Manifesto Comunista é que a burguesia trema diante da ideia de uma revolução comunista. A penúltima frase. Quer dizer, temos que assustar a burguesia, porque se a gente não assustar a burguesia vai pisar em cima da gente. É a única coisa que vai acontecer, né? Pergunta do companheiro Tiago Assad. A esquerda tem sido muito incisiva em apoiar a direita centrista e fugiu da luta por Lula 2022. Parece até que o principal alvo da Frente Ampla, mais até do que o Bolsonaro, é o próprio Lula. É isso mesmo? Não, o alvo da Frente Ampla é o Lula, não é o Bolsonaro. Eles querem usar o eleitorado do Lula para ganhar a eleição. Aí eles fazem um acordo com o Bolsonaro, em melhores condições para ele. A burguesia não vai eliminar o Bolsonaro. O próprio Maia já declarou isso, que ele não é anti-bolsonarista. Ele quer que inclusive o apoio ao Bolsonaro depende da conduta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro se comportar bem, ele apoia. O único alvo da Frente Ampla é o Lula, não é o Bolsonaro. A Frente Ampla, o que é? É uma frente para sacramentar a fraude eleitoral em 2022 e colocar os golpistas no poder com apoio, como aconteceu com o Biden nos Estados Unidos. Pegar um criminoso e transformar ele em herói do povo. Próxima pergunta aqui do companheiro Eduardo Vasco. Você pode comentar sobre a coluna do Merval Pereira que diz que o caso da ABIN é passível de impeachment do Bolsonaro? Não me parece que a burguesia... Eu vi essa coluna. Não me parece que a burguesia queira o impeachment do Bolsonaro, mas é uma ameaça contra o Bolsonaro, né? Está usando a ABIN aí para defender a família. Mas a burguesia não fez nada contra isso. A denúncia é fraquíssima. Quem viu a campanha contra o Lula sabe como é que é uma campanha contra um inimigo político, né? A campanha contra a Dilma, contra o PT, contra o Lula. Agradecer o superchat da Érica Clarissa e também o superchat do João Batista da Silva, que pergunta: qual a chance de liberar o Lula para 2022? Liberar? É isso? Isso, liberar. Vai depender da luta que vai ser travada, né? Nós temos que entender também que o país pode entrar numa estrada, aí, numa via de grande radicalização popular. A economia está em frangalhos. O Estado está à beira da falência. Nós temos aí a fome, né? O pessoal que recebeu o auxílio emergencial não vai receber mais. Um grande número de negócios faliram. E tudo. É uma situação catastrófica. Assim como a gente viu no Peru, na Guatemala, no Equador, no Chile e vários outros lugares, pode haver uma explosão no Brasil, como a gente viu no Amapá, por exemplo. No Amapá teve essa explosão. Aí a pessoa vai falar, não, mas foi porque acabou a luz e o pessoal... Mas tudo bem. A explosão se dá por causa do descontrole do governo, que revela que o governo não consegue manter a coisa funcionando e não consegue controlar mais o povo, né? Porque controlar o povo não é simplesmente você
fazer discurso, você tem que manter as condições de vida da população num determinado nível, e elas estão caindo muito rapidamente. Então nós podemos ter aí uma grande radicalização política. E se isso acontecer, isso mudaria totalmente o jogo, né? A nossa tarefa não é especular. Nós podemos contar com essa possibilidade como sendo uma possibilidade. Mas a tarefa é mobilizar desde já, né, travar a luta de ideias em torno do problema da eleição, da frente ampla, da esquerda golpista, etc. e tal. E defender aí as reivindicações que nós estamos apontando. Pessoalmente, eu vejo uma repercussão imensa dessa reivindicação. A hora que a gente for sair à rua com maior impacto, com material, com cartaz, com adesivo, camiseta, for falar com o povo na rua, for no bairro, etc. e tal, é que nós vamos ver a dimensão da coisa. Né? O pessoal deve acompanhar na nossa imprensa que nós vamos noticiar essa campanha aí em todos os lugares, a repercussão que as pessoas falam, tudo. Bom, mais um superchat aqui do Davi Neto Celestino Jesus, que comenta: Rui, você fala em matar e morrer, grevinha que não se dá tiro, isso assusta a esquerda pacifista. Muitos de esquerda não desejam conflito. Não sei se você quer comentar. Então, a nossa política, isso é uma coisa que eu acho que é importante esclarecer. A política da esquerda pequeno-burguesa, ela procura refletir os preconceitos médios da classe média esquerdista bem pensante. A nossa política não é assim. Isso é uma política eleitoral. Então a pessoa acha que estuprador teria que ser castrado na cadeia e pendurado de cabeça para baixo. Aí vem o esquerdista e fala, ele procura refletir essa opinião. Nós não temos isso daí. A nossa política é outra. A nossa política é falar o que é e propor uma mobilização em torno do que é, mesmo que isso daí entre em conflito, e entra em conflito sistematicamente, com a mentalidade da esquerda pequeno-burguesa e de setores atrasados da esquerda e tudo mais. As pessoas vão se convencer da nossa política, não porque nós vamos falar o que elas querem ouvir, mas porque nós vamos falar aquilo que corresponde à realidade. E elas vão se convencer de que essa política corresponde à realidade pela experiência própria. Né? Esse é o método da Revolução Russa de 1917. Quando Lenin chegou na Rússia, a esquerda bem pensante, ela falava o seguinte: precisamos nos unir todos no governo que foi formado, apoiar o governo provisório da burguesia, etc. e tal. Continuar a guerra, porque os nossos aliados querem que a guerra continue, deixar as reformas mais importantes para o futuro, pá. Aí Lenin chegou e falou o seguinte: não vamos apoiar esse governo coisa nenhuma, né? Vamos propor aqui que as organizações operárias tomem o poder, nós queremos imediatamente o fim da guerra, distribuição da terra aos camponeses e medidas imediatas para socorrer a classe operária nas cidades. Bom, nós podemos dizer que nesse exato momento, a totalidade da esquerda pequeno-burguesa achava isso daí a manifestação de um demente. Por quê? Porque contrariava essa média de opinião bem pensante. Uma parte da direção do Partido Bolchevique também achava uma demência isso daí. Lenin, o que o Lenin fez? Ele foi lá, primeiro ele apelou para a base do Partido Bolchevique, para os operários e tudo mais. Aí ele aprovou essa política depois de um longo debate contra os bolcheviques bem pensantes. E aí ele começou um trabalho de propaganda. Fim da guerra, todo o poder aos soviets, aí isso, pão, pá. Começou um trabalho de propaganda que foi crescendo
porque ninguém aguentava mais a guerra, ninguém aguentava mais a fome, ninguém aguentava. Os camponeses queriam a reforma agrária imediata, ninguém queria o governo da burguesia. Isso foi se cristalizando na política do Partido Bolchevique, que permitiu que o Partido Bolchevique chegasse ao poder. Então, nós temos essa característica que muita gente considera antipática, que é que o pequeno burguês bem pensante vem e fala assim: mas é óbvio que é isso, o PCL tá louco, o PCL bebeu, tá tomando droga, não sei o que e tal. Nós não ligamos para isso. Nós mantemos a nossa posição dizendo o seguinte: espere e verá. Foi assim que nós atuamos no golpe de Estado. Quando nós falamos que o processo do mensalão era uma fraude judicial, né, dentro do PT o pessoal achava a gente estranho. Aqui, não vou nem falar do PSOL, de outros setores de esquerda. O pessoal achava a gente estranho dentro do PT. Não, mas vocês vão realmente defender o Zé Dirceu, esse mensaleiro? O pessoal queria expulsar. Dentro do PT, havia uma certa opinião que se impunha, não era majoritária, mas se impunha, de que tinha que botar todo mundo para fora do PT. Nós falamos: não tem isso daí. Senão, a gente não liga. Né? Daí nós sofremos esse assédio que a gente sofre sempre, que é assim: tá louco, defendendo o corrupto, e pipipi, pipipi, pipipi. Nós falamos: veja, não só o processo é fraudulento, e é uma fraude escancarada, como que isso aqui é o início da preparação de um golpe de Estado no Brasil. Aí o pessoal, a esquerda bem pensante, foi a loucura. Que golpe! O Brasil vive uma democracia consolidada, não vai ter golpe nenhum. Ixi, a gente chovia assim insultos. Só que tem um problema. Uma coisa é a opinião do pessoal, que impressiona um determinado meio, outra coisa é a realidade. O tempo foi passando e o golpe foi crescendo. Aí muita gente que nós não tínhamos tido apoio nenhum com essa colocação. Começou a vir o apoio à nossa colocação. Tá certo. O pessoal tá certo. É um golpe de Estado e tal. Para falar, o Lula vai ser. Nós fizemos uma série de colocações que para nós eram coisas evidentes e que o pessoal não via porque está contaminado por uma opinião geral. Né? Então, por exemplo, hoje, no momento é assim: não, tem que arrumar um outro candidato. Põe o Jacques Wagner, põe o Flávio Dino, põe o Ciro Gomes. Ciro Gomes é revolucionário e tal. Põe o Boulos, que não tem voto. Põe a Manuela Dávila. Nós estamos falando, é uma fraude. E a nossa expectativa, o que é? Que à medida que você faça a campanha no método leninista, qual que era o método leninista? O que o Lenin propôs como método de trabalho? É o contrário da esquerda. O nosso método é o seguinte: explicar pacientemente a política a todos. Né? Inclusive, durante a Revolução Russa, tem uma cena que eu vou até aproveitar, apesar que nós estamos bem adiantados na hora, mas é interessante. No meio da campanha contra o Lenin, porque a campanha contra o Lenin não era só que ele estava errado, era que ele era espião da Alemanha. Ele era a quinta coluna, alguma coisa que a gente ouviu um pouquinho aqui também na eleição contra o PCO. A quinta coluna. Se você não apoia a burguesia, você é a quinta coluna. Então, o Lenin estava no elevador do prédio dele e tinha uma senhora, que era a senhora da limpeza, que estava dentro do elevador. Aí alguém fez um comentário sobre a situação do país e a senhora falou assim: é culpa desse Lenin. Né? Esse Lenin está vendido para a Alemanha, papapá. E meteu o pau no Lenin ali dentro do elevador, escutando a senhorinha falar. Aí, a hora que eles chegaram, ela terminou de falar, o Lenin chegou, chamou ela no canto e falou assim: veja, eu sou Lenin. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Nós defendemos isso, nós somos a favor de entregar a terra, acabar com a guerra. Aí falam isso. Explicou tudo detalhadamente. Aí a mulher olhou para ele e falou: tá certo. Eu entendi agora o que está acontecendo.
Então é isso. Não é você ter a oposição que já é dominante. É você conquistar a opinião dos outros para a posição verdadeira, real. Então nós falamos, Boulos não vai resolver nenhum problema de ninguém. É um cavalo de Troia. Não acredita? Tem muita gente que não acredita. Tem problema. A realidade vai se impor. Nós vamos criticando, nós vamos mostrando exemplo em cima de exemplo, explicando com paciência. O nosso método não é sair por aí xingando o pessoal que apoia o Boulos. Se apoia o Boulos, tudo bem, mas veja isso, veja aquilo. Veja os 50 empresários, veja essa declaração. Isso, papapá, papapá. E essa opinião ela vai se impondo, né, como uma coisa geral. E a questão do Lula é a mesma coisa. Nós temos a expectativa de que nós vamos bater na tecla de que isso daí é uma fraude. Eleição sem a participação do Lula, com o Lula cassado, é uma eleição fraudulenta. Não há como negar isso daí. O pessoal vai tentar negar. Mas a realidade vai acabar se impondo. Ou vai se impor parcialmente, ou vai se impor totalmente. Aí vai depender de uma série de fatores. Mas que essa posição ela vai crescer no próximo período, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Bom, a gente está com o tempo bastante avançado aqui. Eu vou tentar adiantar aqui um pouco nas perguntas. Tem bastante companheiros que estão mandando superchat, contribuindo. A próxima pergunta é a seguinte, do Kaed Mods. Ele mandou superchat e pergunta o seguinte: Rui, os governos Lula foram antirrevolucionários, pois arrefeceram a pressão popular. Se o PCO é revolucionário, por que apoiar Lula em 2022? Veja, a nossa preocupação não é apoiar uma pessoa pelos méritos que ela tem. Isso também é uma coisa da política pequena burguesa. Né? A nossa posição ela está relacionada com a evolução da luta, da organização e da consciência das massas populares, em primeiro lugar, a classe operária. Então, veja bem, vou dar um exemplo histórico aqui. Numa determinada discussão, né, numa eleição britânica, o Trotsky assinalou que o Partido Trabalhista tinha a possibilidade de ganhar a eleição e falou que os trotskistas deveriam apoiar o Partido Trabalhista, que era um partido direitista. Ele mesmo fala, um partido do imperialismo britânico e tudo mais, mas é um partido, ao mesmo tempo, um partido da classe operária. Se o Partido Trabalhista ganha as eleições, a experiência da classe operária vai ser uma experiência mais profunda, mais abrangente, mais rápida. Né? E nós não estamos fazendo nada contra os nossos princípios, porque nós estamos apoiando aí um partido que é um partido da classe operária. Não estamos chamando os trabalhadores a depositar ilusões num partido burguês. Nós estamos lutando pela independência da classe operária. O caso Lula é parecido com esse. Bom, nem falar que a esquerda pequena burguesa da época se revoltou contra o Trotsky com essa colocação. Tá? E depois eles apoiaram a Frente Popular. Né? Então não queriam votar no Partido Trabalhista, mas apoiaram a Frente Popular, que era uma engrenagem para conter a revolução. Então, Lula, nesse sentido, ele é um candidato da classe operária brasileira. Quer dizer, é positivo que a classe operária vote no Lula, porque a experiência política da classe operária vai ser mais ampla. Vamos supor que o Lula ganhasse uma eleição na atual situação. Ele sofreria uma série de pressões de baixo para fazer determinadas coisas. Isso daí aceleraria a experiência da classe operária, coisa que não aconteceu nos governos do PT anteriores. Tá? Só veio acontecer depois do golpe de Estado que derrubou a Dilma. Os governos do PT anteriores, de fato, foram meio que um anestésico da classe operária.
apesar de que eles também contribuíram, numa determinada medida, para essa experiência. Então, o sentido do apoio ao Lula é isso daí. Tá? Se o Lula fosse eleito, logicamente, que nós nos relacionaríamos com o governo do PT com o nosso programa, que nós defendemos desde já. Nós iríamos pedir, reivindicar do Lula e falar para os trabalhadores, né, reivindicarem do Lula, determinado tipo de ação, de reforma, de ação política e tudo mais, o que seria muito importante. Quer dizer, o problema não é se você acha que o candidato tem um bom programa, é uma pessoa assim assado. O problema é um mecanismo político da relação da classe operária com o poder político. Agora, no caso do Lula tem uma coisa a mais, que é o fato de que ele está proscrito. Quer dizer, é outro problema, diferente desse primeiro. Então, a proscrição do Lula, isso daí toda a esquerda deveria se colocar. Não poderia se omitir. Pessoal, pode não votar no Lula, nós não vamos. Nós não temos essa política que a gente viu aqui em São Paulo, desse desespero eleitoral, de que se você não votar no Boulos, hein? O homem do não vai ter Copa. Você seria um criminoso, você estaria apoiando o Dória, sendo que o Boulos no Rio de Janeiro está apoiando o Paz, uma coisa grotesca. Nós não temos essa política. Quer votar no Lula, vota no Lula. Quer votar no Zé das Covas, vota no Zé das Covas. Nós vamos explicar, né, por que teria que fazer isso e fazer aquilo, vamos explicar calmamente como é o nosso método. Agora, nós achamos que é um caminho de progresso. Agora, se não é o Lula, é outro candidato, essas considerações elas perdem totalmente o efeito. Porque não são candidaturas operárias em nenhum sentido da palavra. Bom, Rui, posso fazer um bloco de perguntas para a gente poder encerrar? Vamos lá. Tá, eu vou então listar aqui os companheiros, agradecer a Flor da Terra, que se tornou membro do canal, o Hitler Cordeiro dos Santos, que mandou também o superchat, agradecer, a Tereza Cruz, também agradecer, que mandou, o Rui decifrou tudo, alvo da Frente Ampla, o Lula e não Bozo, tudo fica super claro. Também agradecer aqui ao Luiz Preza, que mandou um super sticker, ao Pedro MP Garcia, que pergunta o seguinte: você viu a live do Safatli e do Jones Manuel? Falam da luta teórica sem vivência, como intelectuais poderiam atuar em prol de uma luta popular? Também agradecer a Bárbara Richard pelo superchat, muito obrigado. E também outro aqui do Pedro Garcia: o que você acha das atitudes da mídia esquerdista, como o DCM, detonando o PCO, mas enaltece Felipe Neto por defender a presunção de inocência do Robinho? Fernandes da Silva: Rui, o PCO não errou quando denunciou o golpe contra Dilma, mas ao mesmo tempo pediu voto nulo entre Dilma versus Aécio. Não há uma contradição aí? E também agradecer a Lenise Arneiro Teixeira por mandar o super sticker. E o Guilherme Ferraz, que pergunta o que seria o racismo estrutural. Bom, acho que são esses, Rui. Não deu para fazer todos aqui separadamente, mas... Bom, vamos lá. Último bloco. Questão dos intelectuais. O intelectual, ele vai cumprir um papel positivo, revolucionário no caso, né? Positivo seria revolucionário. Ele vai cumprir um papel revolucionário na medida em que ele atuar em prol da revolução. O que só pode ser feito de uma maneira efetiva no marco de uma luta de partidos. Porque nós sabemos, né, que sem partido a vitória da revolução praticamente, a gente pode descartar essa possibilidade. Então é preciso construir um partido que seja a organização combatente da classe operária, o Estado Maior da classe operária. Essas divagações intelectuais, que são totalmente desligadas da realidade da luta política,
né? E a realidade da luta política é uma coisa que você precisa de um certo tempo de atuação para conhecer como funcionam os sindicatos, como funciona a psicologia da classe operária nas lutas que são travadas, como são as lutas populares, como ocupação de terra e enfrentamento com a polícia, como é que funcionam as forças repressivas. Tudo isso daí é fundamental. É igualmente importante que você dominar uma teoria política. Por exemplo, você ter um certo conhecimento do marxismo. O marxismo não é uma doutrina abstrata, não é um jogo matemático de palavras. O marxismo ele só consegue, né, efetivamente se desenvolver em conexão com a luta prática da classe operária. Essas pessoas, algumas são bem intencionadas, outras são menos bem intencionadas, mas elas são intelectuais acadêmicos, é isso que nós temos falado sistematicamente, né? Nenhum dirigente marxista de alguma importância foi um intelectual acadêmico, de forma nenhuma, né? Pelo contrário, os marxistas sempre tiveram que travar uma luta contra esses intelectuais acadêmicos. Uma etapa importante da luta, da construção do primeiro grande partido operário, que foi a base da Segunda Internacional, que foi o Partido Operário Social Democrata, foi a luta contra o chamado socialismo de cátedra. Professores universitários que queriam dar lições ao Partido Operário, se impor aos operários com seu suposto conhecimento intelectual. Então, isso aí não. A luta revolucionária é uma luta de partido. Você tem que entrar no partido, você tem que travar a luta no dia a dia, tem que encarar as tarefas, tem que se colocar a serviço dos objetivos partidários. Uma teoria geral, mesmo que ela fosse acertada, e na maioria dos casos ela não é acertada, ela é equivocada, ela não vai resolver nenhum problema, não vai abrir nenhuma perspectiva. Bom, esse negócio do PCO, do Felipe Neto e outras coisas que acontecem, é isso que nós falamos aqui, né? A esquerda pequeno-burguesa é um âmbito que tem os seus próprios preconceitos, os seus tiques, etc. e tal. Isso aí acontece em todos os lugares. Eles são atraídos para políticas totalmente contra-revolucionárias, como a Frente Ampla, né? Se deixam enganar por exemplo, eles têm dificuldade de entender, ou entendendo, têm dificuldade de se opor a essa manobra evidente que aconteceu no caso Jones Manuel, em que ele foi promovido para atuar nas eleições. Agora eu acho que ele vai ser mais promovido ainda para atuar nas eleições presidenciais. Ele e outros, né? O pessoal não percebe isso daí com facilidade, porque os preconceitos atrapalham. Felipe Neto é uma loucura, né? Elogiar, apoiar esse Felipe Neto é uma coisa maluca. E as nossas posições, o pessoal não consegue. Não é que o pessoal não consegue entender, eu acho que muita gente entende muito bem o que a gente fala. No caso do Robinho, no caso do Neymar, que foram polêmicas, e outros casos aí, que foram polêmicas antes desses, acho que o pessoal entende, mas o pessoal não quer assumir essa posição porque tem muito ignorante. No meio bem pensante, você tem as pessoas um pouco mais esclarecidas e as pessoas muito menos esclarecidas. Tem muito ignorante que começa a gritar toda vez que você fala alguma coisa que contraria o preconceito dela. E o pessoal não tem a disposição de se enfrentar, de passar por esse negócio, que é um processo complicado, que eu falei, de explicar pacientemente a sua posição. Então, isso eu acho comum. Essa pergunta sobre o voto nulo e o golpe, essa pergunta ela é uma pergunta que expressa uma confusão típica. O voto não derrota o golpe. Nós vamos falar disso sistematicamente. Voto não derrota fascismo. Eu vejo um pessoal tanto confuso na internet falando assim: não vai votar no PAS em meio à luta contra o fascismo. Não tem importância nenhuma. Nenhuma. Não é o voto que vai derrotar o fascismo. É a luta popular.
Agora, veja bem, o que aconteceu com a Dilma? Dilma se elegeu. E ela não conseguiu governar, foi derrubada pela direita. O que o voto adiantou? Nada. O pessoal que votou na Dilma lutou contra o golpe? Não. O PT não tinha lutado contra o golpe, a não ser no terreno eleitoral. Aí, a hora que a Dilma estava para ser derrubada, a grande conquista do voto, o pessoal não saiu à rua para defender ela. Isso aí mostra, voto não é nada. Aí, o que eles falaram? Deixa derrubar a Dilma, a gente ganha a próxima eleição. Veio a próxima eleição, impediram o Lula, que poderia ganhar a eleição, aí todo mundo aceitou, papapá, e falaram, põe o Haddad, perderam a eleição. Quer dizer, se a gente for colocar o problema do voto como problema central, não vamos ganhar nunca. O voto não é uma luta contra a burguesia, não é uma verdadeira luta. A eleição é uma campanha de propaganda para mobilizar os trabalhadores. Se não serve para isso, é apenas uma ilusão. É uma completa ilusão. Isso daí também é uma coisa que o pessoal tem dificuldade de aceitar, mas que eu vejo que muita gente está entendendo. Que esse negócio do voto é uma ilusão. O problema é a luta das massas nas ruas, nas fábricas, nas escolas, etc. E tal. Esse é o único grande problema. E aí veja o que é interessante. Nós não votamos na Dilma, mas nós fomos das poucas organizações, inclusive em relação aos grupos que estão dentro do PT, que se mobilizaram efetivamente contra o golpe. E o resto do pessoal votou na Dilma, mas não se mobilizou para defender o governo. Veja que coisa esquisita. A Dilma não era candidata do PCO. O primeiro governo da Dilma, o PCO não tinha simpatia nenhuma por ele. E, portanto, a gente não ia votar na Dilma. Racismo estrutural é uma coisa... Primeiro que é uma coisa que ninguém sabe direito o que quer. Tá? O racismo estrutural é uma teoria acadêmica. Uma teoria acadêmica que vem dessas universidades norte-americanas, que aí começa a se espalhar pelas universidades latino-americanas e tudo mais. A teoria geral do racismo estrutural é uma teoria confusa e contraditória. Porque, veja bem, o racismo é uma ideologia. Nós temos explicado isso sistematicamente. Racismo é o que uma determinada pessoa pensa de uma outra pessoa, ou que um determinado grupo social pensa de um outro determinado grupo social. Os brancos acham, por exemplo, que os negros são inferiores, que os negros não merecem isso, que o negro é isso, que o negro é aquilo. É uma ideia. Como ideia, ele não é estrutural. Toda ideia é o reflexo de uma realidade. Em última instância, de uma realidade econômica. A estrutura da sociedade, né, a única teoria séria sobre estrutura social é do marxismo. A estrutura da sociedade é a economia, não é o pensamento. Né? Marx colocou num texto muito simples, ele colocou o seguinte: a estrutura econômica são as relações econômicas e sociais. Sobre essa estrutura econômica, ergue-se uma superestrutura política. Quer dizer, um conjunto de instituições e fatos que dependem dessa estrutura, são condicionados, determinados por essa estrutura. E dessa estrutura, dessa superestrutura, a sociedade tem um conjunto de ideias que são as formas como ela compreende, como ela se apropria dessa realidade material. Quer dizer, o pensamento nem é uma realidade material, portanto não pode ser uma estrutura material.
Então, é uma teoria confusa. Bom, feita essa explicação, o que isso quer dizer com racismo estrutural? O que eles querem dizer é o seguinte: o racismo já deveria ter ido embora. Não há motivo para ter racismo, o que é um grandíssimo erro. Porque se não houvesse motivo para ter racismo, não haveria esse racismo. O racismo existe porque existe uma causa para o racismo. Então, eles transformam o racismo num fenômeno psíquico. Quer dizer, é uma tara de uma parte da sociedade de considerar o negro assim, assim, assado. Quer dizer, significa assim, somos todos iguais, mas algumas pessoas vivem a ilusão de que nós não somos iguais, porque preferem, isso é um monte de bobagem. E isso daí, como é que essa tara permanece? Se ela já deveria ter ido embora, se todo mundo já é igual, papapá, papapá. Ela permanece porque dentro da sociedade, né, há várias manifestações ideológicas, que eles chamam de estrutura, que continuam alimentando esse preconceito. Então tem, por exemplo, o monumento público a uma pessoa que um determinado intelectual acredita que a pessoa é responsável por essa situação degradante do negro. Por exemplo, em São Paulo, no Brasil, propuseram derrubar em São Paulo a estátua do Pedro Álvares Cabral, que não tem nada a ver com a escravidão nem nada. Fora o fato de que ele era português e os portugueses depois dele, né, 50 anos depois, alguma coisa assim, trouxeram aí os negros escravizados para o Brasil. Se você derrubar a estátua, você está derrubando uma dessas inspirações intelectuais para o racismo, que existe por causa disso. Né? Aí, quer dizer, o racismo seria um problema, o racismo estrutural seria um problema de educação da população para o racismo. Então, se você acabar com essa educação, se você reescrever o livro que falava nego velho, você vai acabar com o racismo. Isso é uma das coisas mais sem sentido que alguém já poderia imaginar. É uma filosofia baseada totalmente no pensamento das pessoas, é um ultra-idealismo. O racismo no Brasil existe porque o negro não é igual ao branco, econômica e politicamente. Economicamente, em primeiro lugar, isso se expressa na superestrutura política e depois gera as ideias que servem para justificar o fato de que o negro não é igual. Né? Como todo tipo de problema, você deve atacar a causa e não a manifestação mais exterior. O racismo é a manifestação mais exterior da opressão do negro, não só no Brasil, como no mundo todo. O negro é oprimido no mundo todo. Tem nenhum país onde o negro tem um status igual ao branco enquanto população. Nenhum. No Brasil, a população negra forma aí um degrau de conjunto, um degrau inferior da classe trabalhadora e do povo brasileiro. E é isso que alimenta o racismo. Assim como o que alimenta uma opinião negativa das mulheres é o fato de que as mulheres estão numa situação econômica inferior aos homens. O fato, por exemplo, do negro receber salários menores do que o branco é apenas uma das manifestações. E não é a mais importante. A mais importante, nós teríamos que ver, é o nível social geral da população negra. Quanto dinheiro tem a população negra de conjunto? Qual é efetivamente, né, essa situação? Nós vamos ver que ela é muito inferior, mas muito, muito, muito inferior à população branca. E, logicamente, como isso daí gera um privilégio, né, econômico que as pessoas querem manter, cria-se uma política e cria-se uma ideologia para sustentar isso daí. A ideologia racista, ela não é apenas a ideologia que fala que o negro é inferior. A ideologia racista, a ideologia que expressa essa opressão não é apenas essa. A ideologia que fala que o negro
não está numa situação de inferioridade também faz parte dessa dominação. Há vários tipos de ideologia. A ideologia do cidadão que vai lá e põe o negro no comando das Forças Armadas, ela é profundamente racista. É para manter, né, a dominação do negro. Você põe um negro lá, que é o quê? É uma fachada, é uma máscara negra. Se você tirar aquela máscara negra, só tem branco, bilionários brancos, militares brancos e tal. É uma pintura da casa, não é nenhuma estrutura nem nada. Então, o racismo estrutural é isso daí, é você. Se você tiver uma dor de câncer, você não vai fazer quimioterapia nem cirurgia. Você vai tomar um anestésico. Esse é o racismo estrutural. Porque, segundo eles, a causa estrutural do racismo é o próprio racismo. A causa estrutural do que as pessoas pensam é o fato das pessoas pensarem. Não é que elas pensam isso por uma determinada situação. Elas pensam isso porque elas pensam isso, porque elas foram educadas a pensar assim. Todo o identitarismo está construído, está elaborado sobre essa premissa que é fundamentalmente falsa. Se for assim, não há necessidade de uma revolução para libertar o negro. Mas essa coisa é absurda. É necessário uma revolução para libertar o negro. Não adianta derrubar uma estátua, reescrever um livro, pintar, botar lá uma bonequinha negra do lado da bonequinha branca, fazer um filme, né, como acontece nos Estados Unidos, onde o herói é negro simplesmente para mostrar que o negro. Aí o imperador da China é negro, é ridículo isso daí. Então, essa política, para concluir, que é um assunto muito importante esse, eu acho até que a gente deveria fazer uma atividade maior em torno desse problema. Essa política é uma política de encobrimento das causas reais do racismo. Por que essa política existe? Porque é uma política de negros pequeno-burgueses ou burgueses. Eles não querem revolução. Eles querem a aparência. Para eles está bom, né, essa demagogia. Não, o negro, põe o negro no comando das Forças Armadas, põe o negro aí na direção da empresa tal, põe um negro no STF, põe um negro aqui, põe um negro ali. Para eles está bom, porque para uma minoria, né, uma minoria privilegiada de negros, essa é uma via de ascensão social. Mas para a esmagadora maioria da população negra, isso aí não vira absolutamente nada. Só serve para enganar. O cidadão vai pegar o negro ultra massacrado lá, que a polícia vive correndo atrás dele dando tiro, e vai falar: olha como nós evoluímos. Veja lá o Barbosa no STF e tal. É uma política para enganar o pessoal. Bom, a demonstração maior disso é que a pessoa, o intelectual, Silvio Almeida, escreveu o livro Racismo Estrutural, o papa do racismo estrutural no Brasil, foi chamado pelo Carrefour, coisa que ele nunca deveria ter aceitado se ele fosse uma pessoa que luta efetivamente pelo negro, para sugerir mudanças no Carrefour. Ele deveria ter falado: meu amigo, não adianta mudar. Isso aqui precisa de muito mais coisa. Precisaria derrubar o capitalismo, fechar a sua empresa, etc. e tal. Mas ele foi lá. E o que ele sugeriu? Ele sugeriu trocar a guarda do Carrefour, que é terceirizada, por uma guarda própria. Uma sugestão completamente sem sentido. Ela é tão ruim que ela nem dá para enganar ninguém. Aí o vice-presidente nacional do Carrefour deu uma declaração na imprensa falando assim: o problema aqui não é a guarda terceirizada. Terceirizada ou contratada, o responsável pela guarda é o Carrefour. E nós cometemos um grave erro. Quer dizer, o vice-presidente do Carrefour foi mais crítico da situação do que o papa do racismo estrutural, o que é uma desmoralização total. Bom, é isso então, companheiros. A gente
termina mais uma análise política da semana. Queria agradecer a todo mundo. A gente recebeu muitas perguntas, muitos superchats, super sticker, agradecer o pessoal. Pedir desculpa até se ficou coisas aqui sem responder. E também eu aproveitar para fazer a última vez aqui o convite para você se inscrever na Universidade de Férias, na 40ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária. Esse ano, por conta da pandemia, pela primeira vez a Universidade de Férias será online, né? Nós já estamos na 46ª, vai começar no dia 5 de janeiro e as aulas serão 2 vezes por semana, às terças e quintas, de janeiro até fevereiro. E para você se inscrever, você entra no site universidademarxista.pco.org.br, universidademarxista.pco.org.br. Lá você se inscreve, com apenas R$100 você tem acesso a todas as aulas e também ao material do curso, que será ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, com o tema O que é o Stalinismo? Uma análise marxista. Então, participe com a gente de mais essa Universidade de Férias, a Universidade Marxista, com o PCO, nesse tema importantíssimo que é a questão do stalinismo. Então, entre lá, universidademarxista.pco.org.br e se inscreva para esse curso. Bom, eu vou agradecer aqui, então, novamente, todo mundo que participou. Queria dar boa tarde para o pessoal, para vocês ficarem ligados também na nossa programação do final de semana e também na programação da Causa Operária TV. O companheiro Rui está de volta na segunda-feira, no programa Marxismo, ao vivo, às 13 horas. O companheiro Rui também está todas as terças na Análise Política na TV 247, sempre ao vivo às 16 horas, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E às sextas-feiras tem a Análise Internacional, ao vivo às 14 horas, e todas as quintas o companheiro Rui está na live das 5 da TV do DCM também. Então é isso, muito boa tarde, a gente se vê no programa Marxismo e no sábado que vem em mais uma análise da semana, uma análise política da semana às 11h30 da manhã. Até mais, pessoal.